preciso te adorar, me importar com os feridos, lavar os pés de um amigo, mesmo que eu não seja correspondido. Aplaude Jesus, querido. Graça e paz, igreja. Amém. Se assente em nome de Jesus. E ajuda a fazer um fundo musical aí, por gentileza. Quero agradecer a Deus pela confiança de poder ministrar a tua palavra hoje. E é bom quando Deus vai falando o culto inteiro e vai confirmando tudo que Ele quer falar, né? A gente consegue compreender que Deus está nesse lugar, amém? Você crê nisso? Amém. Um pouquinho com a garganta rasgada, mas Deus vai nos dar graça hoje, amém? Hoje eu queria ministrar debaixo de um tema, e esse tema que eu queria dar para essa mensagem é o príncipe e a camponesa. Diga aí, o príncipe e a camponesa. Estou contando-nos a história que um belo dia um vilarejo simples, pacato, humilde, ele sofre uma alteração no seu dia, e de pacato e humilde, simples e quieto, ele agora se torna um vilarejo que está chamando a atenção de todos. Isso está acontecendo agora, um grande alvoroço, uma grande confusão naquele vilarejo. O pequeno vilarejo não era grande. Começa a acontecer uma grande confusão, e a confusão acontece simplesmente porque existia uma notícia, e essa notícia era uma notícia bombástica. Essa notícia ela estava correndo naquele vilarejo e ela estava repercutindo muito. E todos queriam entender, todos queriam saber se aquela notícia era verdade. E a notícia que estava correndo naquele vilarejo era a simples notícia que um belo dia um príncipe, o filho de um rei, ele deixa o seu esplendor, deixa o seu castelo, ele larga tudo, ele separa tudo aquilo, todo o seu conforto, decide deixar o castelo e ir até aquele humilde vilarejo, atrás de uma camponesa, uma simples plebeia, pobre, humilde. E ele foi atrás dessa camponesa simplesmente para lhe pedir em casamento. E todos aqueles homens que estavam ali no vilarejo ficaram indignados com aquela situação. Eles começaram a conversar uns com os outros, pastor, dizendo: como pode um rei, um príncipe, um futuro rei, como pode deixar o seu castelo, o seu esplendor e vir para cá, para esse vilarejo humilde, para esse vilarejo esquecido, pobre, e ainda por cima pedir uma plebeia em casamento, uma camponesa? Como pode? Mas o príncipe não estava se importando com isso. O príncipe não estava preocupado com essa situação, porque o que ele foi para lá, naquele vilarejo, estava determinado a fazer, ele ia fazer, que era pedir a camponesa em casamento. E agora eu vejo ele se ajoelhando na tábua daquele lugar, sujo, e pedindo ela em casamento, dizendo para ela: você me aceita em casamento? Posso pedir a sua mão em casamento? E ela fala com a voz embargada assim, quase não sai a voz. Pensa a cena, irmão. Os guardas lá fora, aquele príncipe parado, ajoelhado, pedindo em casamento. E ela diz sim, embargado. Ele levanta, contente, feliz da vida, que tinha conquistado agora a sua noiva, se tornar agora a sua noiva. Ele entrega agora os seus dotes, como de costume ali, simbolizando, e diz para ela e faz uma promessa: olha, eu vou voltar. Nesse momento eu tenho que voltar agora para o castelo, para o reinado, porque meu pai, o rei, ainda precisa de mim, mas eu vou voltar.
Eu vou voltar, e quando eu voltar, eu voltarei para te buscar, para estar comigo para sempre. Ele faz uma promessa tão forte que aquela mulher fica impactada com a promessa, e ela para agora diante dela. As lágrimas começam a correr, porque ele está indo embora, ele está voltando agora para o castelo. E o mais estranho de tudo isso, dessa história, não é que o príncipe esteja voltando para o seu castelo, porque até então ele era o filho de um rei, então ele exercia funções importantes no reinado, e o rei ainda precisava dele, ele teria que voltar para o castelo. Sabe o que é mais estranho nessa história? É o comportamento que a noiva teve enquanto ela esperava o noivo. Algumas pessoas diziam que aquela mulher simplesmente, depois que ele foi embora, a noiva simplesmente esqueceu, pastor, que ela era comprometida. Ela esqueceu que ela tinha um compromisso. Ela simplesmente esqueceu que era noiva. E começou a viver uma vida desregrada, como uma vida de uma mulher solteira. Sem compromisso, sem relacionamento e sem se preocupar com a volta do noivo. Ela não se preocupava se ele ia voltar ou não. Viveu uma vida desregrada. Nunca falava. As amigas diziam que ela nunca falava sobre o casamento, sobre o retorno. Pior, algumas amigas mais próximas nunca ouviu falar sequer que ela era noiva. Nem sabiam, presbítero Alex, que ela era comprometida. As próprias amigas. Quem era comprometida? Não, ela não é comprometida. A atitude dela é diferente, o comportamento dela é diferente. Dizem as más línguas que ela foi vista durante o dia paquerando, isso mesmo, uma noiva, paquerando alguns jovens do vilarejo durante a luz do dia. Imagina o que ela estava fazendo à noite. A história que eu estou contando aqui, ela não passa de uma história, de uma fábula. Mas se nós pegarmos essa história e traduzirmos ela, trazermos ela para o reino de Deus, nós vamos entender que é tudo que a igreja hoje, nesse século, está passando. Eu e você somos a camponesa, a plebeia, a noiva. E o príncipe é Jesus. Diga, o príncipe é Jesus. Talvez você ainda não compreendeu a dimensão de tudo o que você está vivendo, o reinado que você está vivendo. Talvez você ache que vem para a igreja como um clube social. Eu vou para a igreja hoje, vamos lá. Talvez você não entendeu ainda que você não é mais solteira. Você sabia disso? Você sabia que você não é mais solteiro? Eu estou falando para você que um dia escutou uma mensagem e no final da mensagem levantou as suas mãos, mas não levantou as suas mãos porque a polícia disse levanta as suas mãos. Você levantou as suas mãos em sinal de rendição e disse: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. A partir daquele momento, talvez você não está vendo, mas na sua mão direita existe uma aliança que simboliza o noivado, que um dia ela vai sair da mão direita e vai passar para a esquerda, e nós seremos a sua esposa por toda a eternidade. Há uma importância, talvez nós não entendemos ainda que existe uma importância, que hoje nós não somos mais solteiros. Nós não podemos viver uma vida desregrada de qualquer jeito. E aí vem uma pergunta: como anda o seu comportamento? Como anda o meu comportamento antes da volta do noivo? Como eu estou me comportando? Será que eu estou me comportando como uma noiva que espera ansiosamente a volta do seu noivo? Ou eu estou me comportando como uma solteira que não tem compromisso com a volta, que não tem compromisso com o relacionamento? Sabe o que é interessante tudo isso? Que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o nosso amor, o meu amor é dele, a minha vida é dele.
e a sua vida é dele. Você quer ver uma coisa? Como é interessante? Existem pessoas no nosso meio que estão casados, sim ou não? E existe uma aliança aqui do nosso lado esquerdo que simboliza esse relacionamento e demonstra no nosso casamento que nós temos que respeitar o nosso cônjuge. O pastor começou a pregar sobre isso na entrada da mensagem, na entrada do culto. E nós, por sermos casados e ter um relacionamento com outra pessoa, o que acontece? Nós não queremos dividir o nosso amor com outra pessoa. Por exemplo, eu sou casado com a minha esposa, Renata. Eu não divido o amor dela com ninguém. O amor dela é meu. E o meu amor é dela, não deve ser dividido. Sabe o que acontece? Nós somos a noiva de Cristo, mas muitas das vezes nós queremos viver como solteiras. E queremos dividir o amor de Cristo com outras coisas mundanas até mesmo. E muitas das vezes esquecemos até do nosso comprometimento. Esquecemos que um dia Ele fez uma promessa: olha, eu vou, mas eu vou voltar, me espera, pode me esperar porque eu vou voltar. Da mesma forma, Jesus, o Senhor, Ele é ciumento. Você sabia disso? Jesus é ciumento. Jesus, Ele não quer dividir, varão. Ele não quer dividir o amor. O amor não dá para dividir. Como é que Ele vai dividir? Ele fala: não, filho, o seu amor é meu, a sua adoração é minha, a sua voz é minha, a sua vida é minha, eu não divido. Não dá para dividir. É por isso que certas vezes na Bíblia, Na Bíblia fala que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou é uma ou é a outra. Não tem morno. Ou é quente ou é frio. Não dá para dividir. Como está o teu comportamento? Você tem esperado o Senhor? Porque o teu comportamento vai mostrar se realmente nós estamos esperando a volta do noivo ou se nós estamos vivendo uma vida de solteiro. Sabe por que eu falo tudo isso? Porque um dia Ele fez uma promessa para nós. Joga aqui no Data Show, Oséias, capítulo 2, versículo de número 19 e 20. Você vai notar claramente que o Senhor, Ele fez uma promessa. E essa promessa, ela é clara. Ele está nos chamando para sermos a sua noiva e viver uma eternidade. Isso depende de mim e de você escolhermos. Isso vai depender. Olha o que diz lá, versículo 19: e desposar-te-ei comigo para sempre, e desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Versículo 20 diz: e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E conhecerás o Senhor. Talvez algumas pessoas que não conhecem estão dizendo: mas que negócio é esse desposar-te-ei? A minha Bíblia tem uma versão diferente. Olha o que ela diz aqui: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você em justiça, retidão, amor e compaixão. E eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Está vendo o que ele está falando? Ele fez o que aqui? Uma promessa, que Ele vai nos despojar. Aí você escolhe qual que é a vida que você quer viver. Qual é a vida que você quer viver? Uma vida de solteira? Uma vida de solteiro? Ou uma vida de noiva que espera ansiosamente a volta do Senhor Jesus? Aplauda o Senhor nessa noite. Existiam alguns costumes naquela época, e existe até hoje. O pastor está aqui, que é teólogo, pode falar melhor ainda, que era alguns países daquela área da Arábia, aqueles pessoal, que eles faziam como? Presbítero Alex: eu tenho uma filha, ele tem um filho. Então nós, o pai e os pais, faziam uma promessa de aliança, de casamento. Não era o filho, a filha que escolhia, não, eram os pais que escolhiam e faziam ali um comprometimento, que se chamava ali naquele momento o dote, né? Quando havia um momento que os dois se conheciam,
O homem olhava para a mulher, para a noiva, o noivo olhava para a noiva e entregava um dote. O que é o dote? O dote para nós aqui no Brasil simboliza da forma mais simples a aliança. Então eu entrego uma aliança, não é assim? Quando há um relacionamento, eu entrego uma aliança de noivado para você. Eu estou te mostrando que é o dote, estou te entregando. Agora, alguns países, eu vi uma reportagem mesmo uma vez em Dubai, uma brasileira foi para lá e casou-se com um homem que morava lá em Dubai, e o dote dele era milhões em ouro, em joias, em diamante. Cada um tinha a sua forma de entregar os seus dotes. Mas o interessante é que todo esse dote era feito através de um negócio chamado corte. Diga comigo, corte. Talvez você nunca ouviu falar essa palavra, mas você vai escutar um dia. O que é a corte? A corte é um relacionamento onde duas pessoas se conhecem, mas elas não se tocam. Não é um relacionamento igual aqui. Aí pai, eu estou namorando com o menininho, quando vai ver daquela beijação para ele carregar. Não, a corte não tem isso. A corte naquele momento era feita e era assim, olha, não pode ser quebrada a corte. Há um limite. Tem que haver um respeito em ambas as partes. E eles esperavam, despertavam isso, despertava ainda mais. Não podia se quebrar. Caso isso acontecesse, de alguém usar de infidelidade com o outro, aí a corte poderia ser quebrada no exato momento. Olha, ele usou de infidelidade, eu vi ele paquerando uma outra menina, eu vi ele paquerando, aí se quebrava a corte. Isso é bíblico. Joga Mateus capítulo 1, por favor, versículo de número 18. Você vai entender o que é a corte. Mateus capítulo 1, versículo de número 18 e versículo de número 19. Mateus, versículo 1, 18, versículo de número 19. Olha aqui, para não tomar tempo, olha o que está dizendo lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, a sua mãe, desposada, prometida aqui, tá? Noiva, com José, antes de se ajuntarem na corte, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar ou desonrar, intentou deixá-la secretamente. Por quê? Porque a corte, José, quando estava com Maria, estava numa corte. De repente Maria aparece. O que José fez? Meu Deus! Primeiro ponto, ele já queria romper a corte. Porque como é que ela apareceu grávida? Se eu não tive, eu estou em corte com ela, não tive relacionamento com ela. E segundo, pior, as pessoas iriam olhar para Maria. A preocupação de José maior era essa. E olhar para Maria e ia falar: olha lá, José desonrou Maria, está na corte e ela está grávida, nem casou e está grávida. Ele podia ter rompido, mas a minha Bíblia, a sua, diz que o Senhor mandou um anjo lá e avisou para José: José, é o Espírito Santo, ela carrega no ventre o Salvador. José, pode tomar ela como tua esposa, rapaz, porque ela foi agraciada. Mas ele tinha o direito de quebrar. O que eu quero dizer com tudo isso, pastor? Onde você quer chegar com esse corte, dote? Onde você quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar a dizer que eu e você estamos vivendo nesse exato momento, agora, às 10 para as 9, nós estamos vivendo uma corte com Jesus. Diga, nós estamos vivendo uma corte com Jesus. Só que agora, olha como é que Jesus é maravilhoso, irmão. Olha como é que Jesus é lindo. Que pela nossa infidelidade e por sermos infiéis e por vivermos muitas vezes como uma fronteira, ele podia romper a corte a qualquer momento, mas ele não faz isso. Quando somos infiéis, a minha, a sua Bíblia diz que ele permanece fiel. Sempre permanece fiel, de braços abertos,
gera pecado, e todo pecado gera morte. Diga comigo: toda infidelidade gera pecado, e todo pecado gera morte, gera uma consequência, que a consequência é a morte. O que você quer ser? A noiva que espera a volta do Senhor ansiosamente, ou quer ser aquela que vive uma vida de solteiro desregrada? Isso vai dizer através das nossas atitudes. Às vezes eu fico espantado, pastor, pensando, estava em casa pensando, o que os anjos, não vou falar o Senhor não, vou falar dos anjos. O que os anjos acham quando eles inclinam e olham para nós através do nosso comportamento? O que os anjos acham do nosso comportamento enquanto nós estamos esperando Jesus? Sabe o que os anjos acham? Eu acredito que muitos de nós, às vezes, os anjos olham e ficam totalmente desapontados. Sabe por quê? Porque muitos de nós, às vezes, passa dias, passa meses e nós nem falamos do casamento com as pessoas. Não falamos que temos um compromisso. Às vezes, dentro do nosso quadro de amizades, sequer uma moça, eu estou falando de amigos, pessoas conhecidas, sequer ouviu falar que você é noiva, que você é noivo, que você está esperando Jesus voltar. Sequer falou de Jesus para ela. E o pior agora, muitas das vezes sequer sabe que eu e você somos comprometidas, que eu e você somos a noiva do Senhor. Esconde a aliança, se torna agentes secreto gospel. Se veio do céu, se tornam com essa atitude agente secreto gospel. Ninguém sabe que ele é crente. É o James Bond de Jesus. Ninguém sabe que ele é crente pelo intelecto. No trabalho, o comportamento dele no trabalho, não é crente. É agente secreto gospel. Na vizinhança, agente secreto gospel. Na faculdade, agente secreto. E na escola? Sabe por quê? Porque o nosso comportamento não mostra que nós somos compromissados. O nosso comportamento não mostra que nós temos um relacionamento. O nosso comportamento tem que mostrar que nós estamos compromissados, que nós estamos esperando a volta do nosso noivo, que é Jesus Cristo, que um dia vai rasgar os céus e vai nos chamar para Ele, para morar a eternidade. Viver aqui dentro uma vida de comportamento de noivo, de um noivo fiel, aqui dentro, essas quatro paredes aqui, ó, é muito fácil. Vamos falar a verdade, nós estamos em família, né, pastor? Você que está gravando, mas nós estamos em família. Viver aqui dentro um comportamento de noiva é fácil. Todo mundo aqui, ó, se nós olharmos, todo mundo é noiva. Difícil é quando passar aquela porta, lá no vilarejo, lá dentro, quando ninguém está olhando. Qual que é o seu comportamento? Qual que é o meu comportamento lá fora no campo? O meu comportamento lá fora, ele vai mostrar se eu sou a noiva que espera a volta, ansiosa todos os dias, ou se eu sou solteira que quero viver uma vida desregrada, de qualquer jeito, sem compromisso, sem relacionamento. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou no mundão, hoje eu estou escutando música gospel, amanhã eu estou escutando samba, hoje eu estou... Qual que é o seu comportamento? Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou no baile funk. Qual que é o seu comportamento?
sua noiva adornada que Ele vai vir buscar. Cadê você? Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Nós somos a noiva e nós estamos esperando a volta do noivo. Você está numa corte, não quebre a corte. Viva a fidelidade com o Senhor, viva a fidelidade com Ele. Sabe por quê? Eu vou dizer um negócio a você. Não sei você, não sei você, mas eu não quero viver uma vida de ator. Sabe por que eu não quero viver uma vida de ator? Porque aqui não é o Projac, aqui não é o Teatro Municipal, aqui é a casa do Pai. Aqui nós vamos viver a verdade, falar a verdade, andar em verdade. Aleluia! Não dá mais. Eu não quero mais viver, não dá para viver dessa forma. Não tem condição de vivermos dessa forma. Atuando, a nossa vida não é uma ficção, nossa vida não é um filme, não, a nossa vida é real. E Jesus está voltando e Ele está às portas para buscar a sua noiva. E é real, isso é verdade. Glória a Deus! Não é uma historinha dos 7 anões. Não, é verdade. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. E como Ele quer encontrar a sua noiva, esperando Ele. Ele quer encontrar a noiva, aguardando. Ele não quer encontrar a noiva de qualquer jeito, vivendo uma vida de solteira. Aleluia! Quero te convidar a fazer uma autoanálise hoje. Feche os seus olhos por um instante. Faça uma análise agora. Não precisa falar nada, porque é você e Deus. Ninguém precisa saber a sua vida. Faça uma análise agora. Veja se você tem vivido uma vida da noiva, que esperando ansiosamente a volta do noivo, ou se você está vivendo a vida de uma solteira. Se você estiver vivendo uma vida de solteiro, eu quero te convidar nesta noite a deixar essa vida de engano, viver uma vida de verdade. Pode olhar para mim. Viva uma vida de verdade. Sabe por que quem está se enganando somos nós mesmos? Quando nós começamos a viver essa vida de engano, o mais prejudicado sou eu e você. Você pode enganar o pastor, você pode me enganar, você pode enganar os músicos, você pode enganar o presbitério, você pode enganar a direita, você pode enganar a tua mulher, você pode enganar teu marido, você pode enganar teu vizinho, você pode enganar todo mundo. Mas o noivo você não pode enganar. O noivo não dá para enganar. Quando o noivo voltar, ele vai voltar para buscar a noiva. E se você não tiver relacionamento, não tiver comportamento, não tiver atitude de noiva, você vai ficar. Ele só vai pegar a noiva. Talvez eu e você ainda não compreendemos a magnitude do que está acontecendo ainda através da televisão do mundo. Ele vai voltar para buscar a noiva. Você é noiva? Pergunta para o teu irmão, você é noiva? Pergunta mais forte, irmão, você é noiva? Ou você é solteira? Não responde não. Meu Deus. Aleluia! Pessoas aqui hoje precisam. Pessoas aqui hoje precisam ter o seu compromisso, a sua aliança renovada. O Senhor está dizendo para nós aqui, pastor, pessoas aqui dentro da igreja precisam ter as suas alianças renovadas. Precisa renovar. Sabe o que é mais dolorido? Que às vezes a gente vive essa vida de ator, de engano. Sem pensar na consequência. Sem pensar que um dia, tá vendo esse corpo aqui, ó? Ele vai ser derrubado. Porque todo mundo tem que passar pela morte. Já viu aquelas pessoas que falam, ai, eu
Eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo. Só vejo na televisão. Quando ela vem, ela não avisa, estou chegando. Algumas vezes avisa. Tem hora que nem avisa. Eu vivi isso dentro da minha casa com meu pai. Eu estava conversando com meu pai assim, ó. Eu estou conversando com o pastor. No outro dia eu estava enterrando ele. Sabe o que acontece? Se nós não vivemos uma vida de santidade, uma noiva, viver uma vida de solteiro, um dia nós vamos estar diante dele. Porque não tem como cortar caminho. Não vou lá não, porque ele está ali. Não dá. A minha Bíblia diz no Apocalipse que os céus e a terra fugiram da sua presença. Sabe por quê que fala isso? Porque naquele dia não vai ter onde se esconder. Naquele dia não vai dar para se abaixar. Naquele dia os céus e a terra fogem da presença. Só fica você e ele. Vai para onde? Porque ainda lá no Éden, ainda Deus foi bom e deixou Adão e Eva se esconder atrás de uma árvore. Mas no dia do julgamento não vai ter árvore. No dia do julgamento não vai ter árvore. No dia do julgamento é você e Deus. E aí? Aí ele vai perguntar assim: você é noiva ou você é solteira? Traduzindo para a palavra dele, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você vai fazer o quê? Vai passar no purgatório? Ou vai voltar na terra para consertar? E aí? Você quer viver uma vida de solteira? Ou quer viver uma vida de compromisso? De uma noiva que espera a volta do noivo? E aí? O que você escolhe hoje? Jean, pode vir aqui? Ai, desculpa, cara, agora é que eu estava com o Jean. Amém? O que você escolhe hoje? Faça a sua escolha hoje, irmão. Amém. Aleluia. Não sou eu, não é o pastor Paulo, não é o presbítero Alex, não é o presbítero Diego, que vai induzir você a fazer a sua escolha. Mas hoje o Senhor está aqui. Você crê que Ele está aqui? Ele está dizendo para mim e para você: faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Quantos lembram daquele programa Você Decide? Lembra? Era com o Marcelo Rezende ainda, né? E aí você decidia o final da história. Aqui é a mesma coisa, você decide. Você decide o final da sua vida. Se vai ser morar a eternidade com o noivo, se tornando a sua mulher para sempre, ou vai viver uma vida de solteiro no inferno, queimando e ardendo. Amém? Põe no telão. Deus vai cantar. Enquanto a Karen sobe aqui para estar louvando, pega outro microfone ali, por favor. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo de número 27. Diz assim: Mateus capítulo 24. Aleluia. Versículo de número 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você consegue ver o raio? Sabe quando dá o raio? Quando você vai ver, né, já foi. Não é assim? Assim vai ser a volta de Jesus, viu? Noiva dele. É tempo de se preparar. É tempo de se preparar. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa adoração. Não sei nem o que louvor que é, mas enquanto você fecha seus olhos, nesse louvor, você vai fazer uma autoanálise. Deus, eu quero ser tua noiva. Eu posso ter entrado naquela porta como solteira, mas eu entro aqui hoje e faço uma aliança de noivado contigo, Senhor. Você vai fazer uma aliança com o Senhor no teu lugar. Feche teus olhos, a igreja inteira de olhos fechados. O Senhor vai operar nessa noite. Eu preciso te adorar, me importar.
seja correspondido.